Pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Nós pedimos permissão a todos para que o evento seja gravado, para que sirva de referência tanto para que a gente relate, o Conselho de Segurança Alimentar deseja utilizar as informações que nós viemos a produzir hoje. Olá. Nós vamos usar essas informações que nós vamos produzir hoje para recomendações ao Poder Público de Campinas. Por isso é importante que ele esteja registrado, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho aí. Tudo bem, Maria Helena? Como vai? Bem-vinda. E aí? Ô, professor Ricardo. Tudo jóia? Como é que está? Tudo bem, Osmar? E aí? Que bom vê-lo. Que bom. Oi? A ordem? Pode ser o professor Rafael, a Luísa e você, pode ser? Tá bom. Pessoal, vamos lá então. Eu não sabia que tinha um pessoal ali aguardando o início. Tudo bem, damos um reinício até por conta das pessoas, Gente, então, só recomeçando, nós vamos gravar o evento, então nós pedimos permissão. Se alguém não estiver confortável, fique à vontade para não participar, mas a ideia é que a gente utilize as informações coletadas hoje para fins de produção de recomendações para o poder público, para políticas públicas do nosso município. Por isso é que nós vamos gravar, tá bom? Então, em primeiro lugar, agradecemos a presença de todos vocês. Muito bom a audiência, as pessoas que estão aqui, todos interessados nesse assunto, que para nós é fundamental também para o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da nossa cidade. Eu vou apresentar as pessoas que irão nos conduzir e nos ajudar nesse dia. Vou dizer aqui quais são as qualificações que fazem dessas pessoas as mais adequadas e mais capacitadas para nos ajudar. E vou pedir que, à medida que eu os chame, que eles possam vir aqui tomar assento à nossa frente, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar o professor Rafael Bastos, da Universidade Federal de Viçosa. Professor Rafael Bastos, obrigado. O professor Rafael Bastos, ele é engenheiro civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especializado em engenharia da saúde pública, pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, possui doutorado em PhD em Engenharia da Saúde Pública pela Universidade de Leeds, na Inglaterra. Ele é professor titular do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa. Ele é especializado em segurança da água, aproveitamento de resíduos do saneamento e avaliação de riscos à saúde na engenharia sanitária e ambiental. Ele assessora organizações como a Organização Pan-Americana de Saúde, a OMS, a FAO e o nosso Ministério da Saúde, na área de qualidade da água para consumo humano e para a produção de alimentos. Desde 2000, o professor Rafael participa do Grupo Técnico do Ministério da Saúde, que é responsável pela coordenação da revisão da norma brasileira de qualidade da água para consumo humano, e ele participou do grupo de trabalho que formulou a proposta de revisão da resolução do CONAMA sobre o uso agrícola de biossólidos. Então, desculpa a extensão, mas realmente o professor Rafael tem bastante qualificações aí. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Agora peço também a vocês, recepção tão calorosa quanto, para Luísa Corradini, que está aqui conosco. Por favor, Luísa. A Luísa é engenheira ambiental e sanitária pela Universidade Católica de Campinas, pela PUC. Também é especializada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. E ela é empreendedora na Guaraipo. A Guaraipo é uma iniciativa de gestão de resíduos sólidos orgânicos urbanos. Também é fundadora e uma das pessoas que está na gestão da Associação Brasileira de Compostagem. Então, como ela está aqui perto da gente, muito importante a gente ter a presença da Associação Brasileira de Compostagem entre nós. Obrigado por estar conosco. E, por fim, a primeira pessoa que eu contactei e obtive bastante informações preliminares aí, o nosso pesquisador, Ronaldo Severiano Berton, que está aqui conosco. Obrigado, Ronaldo. Se quiser dar a volta aqui é mais fácil. O Ronaldo possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo. Ele é mestre em Agronomia
Física do Ambiente Agrícola pela USP, pela Universidade de São Paulo, e também é doutorado em Ciência do Solo pela Universidade da Califórnia, Riverside. Ele, no momento, é pesquisador científico do IAC, Instituto, aposentado, né? Aposentado, importante dizer, merecido, né, Ronaldo? Do Instituto Agronômico de Campinas. Ele tem experiência na área de agronomia, com ênfase em fertilidade do solo e adubação, atuando principalmente na biofortificação de alimentos, fitorremediação, reciclagem de resíduos urbanos e industriais no solo agrícola, adubação orgânica, fitodisponibilidade de metais pesados, uso agrícola de biossólido ou lodo de esgoto e de composto de lixo urbano. Okay? Então, essas são as pessoas que nós convidamos. Quero acrescentar que nós fizemos mais 2 convites que não foram atendidos. O primeiro convite foi para o representante do Ministério da Agricultura. Ele disse que não estaria disponível por conta de um outro compromisso e, portanto, nós não teremos a representação do Ministério da Agricultura. E a ausência, também muito sentida, de um representante da administração municipal, que tem responsabilidade sobre a usina verde, que é o tema do nosso encontro. Infelizmente, nós não obtivemos resposta. Há 20 dias nós enviamos o convite e, infelizmente, não obtivemos resposta da parte deles. O que não diminui a importância, né, do que nós vamos... a nossa intenção não é realizar uma contraposição de posições, mas sim um entendimento. E eu acho que as pessoas que estão aqui são plenamente qualificadas para nos ajudar nessa jornada. Okay? Até mesmo para suprir essa ausência, principalmente do Ministério da Agricultura, e para que todos nós tenhamos um entendimento similar a respeito da legislação que está regrando a nossa usina verde, né, cujo biossólido, eu trouxe aqui uma amostra. Celina, você pode me passar esse saquinho que está aí para... Se alguém não conhece, depois fica à vontade para manusear. Esse aqui é uma amostra do fertilizante orgânico da usina verde, que é o que exatamente nós estaremos buscando discutir. Bom, isto posto, passo rapidamente a falar um pouquinho dessa questão, antes de passar a palavra para cada um dos nossos panelistas, a falar um pouco da discussão legal, ou vamos dizer assim, regulatória a respeito da nossa usina verde. Tá? Fica à vontade, se quiser. Se você quiser sentar lá, fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Melhor. Fica mais visível, né? Ao contrário. Aí. Tá bom. Melhorou, né? Não? Não dá pra ver? Dá pra ver, né? Vocês aí do fundo conseguem ver? Tá, perfeito. Mas eu... Olha, para ser sincero, tá bem... Eu acho que está no máximo possível da definição aí, tá? Eu acho que está no máximo da definição, mas eu vou ler, tá? Então não se preocupem, são só 4 slides, eu vou ler, então não se preocupem, não é tão... Então a primeira... Oi. Claro, desculpe, gente, eu cometi uma gafe aqui enorme. Eu sou um dos representantes do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que está promovendo o encontro, mas a presidente do nosso Conselho de Segurança Alimentar é a Renata, a professora Renata Marques, que é titular aqui de nutrição, né, do espaço que nós estamos ocupando. Então, por favor, Renata. Gente, olha, desculpa interromper, eu só queria realmente dar as boas-vindas para vocês. Hoje de manhã a gente já teve um evento, né, comemorando os 20 anos do Banco de Alimentos. Eu estou aqui representando a Universidade Paulista, a Unip. A gente está extremamente feliz com a presença de vocês, né, e dos professores mais ainda, né, abrilhantando essa tarde com uma discussão extremamente importante, né? Então, eu queria parabenizar pelo painel, Roberto, e desejar, né, uma boa tarde para todos e que a gente faça uma ótima discussão. Obrigada. Obrigado, Renata.
Desculpe, foi um pequeno lapso da minha parte. Talvez grande, né, Renata? Depois ela vai me punir lá adequadamente. Gente, nós estamos, ó, não, mas sabe o que é? Nós estamos antecedendo uma conferência. Sim. Né? Na próxima semana a gente vai estar fazendo aqui a terceira conferência de segurança alimentar. Então nós estamos assim. Mas hoje também não é a conferência? Hoje o painel faz parte da conferência. Né? Dia do agricultor. Isso. Hoje é dia do agricultor também. Então, parabéns pelo dia do agricultor. Parabéns para os agricultores presentes aí, para todos. Muito bem. Pois bem, então seguimos então para somente, e de novo aqui, não há espaço para que a gente, isso aqui é apenas uma coleção de fatos consolidados a respeito da legislação existente. Eu acredito que, exceto se alguém for advogado, eu acredito que não temos advogados, nós não teremos dúvidas, espero que não, né, a respeito da legislação pertinente à nossa usina verde e ao adubo, o fertilizante orgânico. Bom, na usina verde, nós temos todas as autorizações necessárias para o funcionamento e também para o produto que é esse aqui, que é o produto fertilizante. Ele está em conformidade com a resolução 61, com a instrução normativa 61, que é de 2020. Ele está absolutamente correto dentro dessa legislação. Ele possui licença ambiental, o estabelecimento possui licenciamento ambiental pela CETESB, que é válido até 2024 para a atividade que eles conduzem. Tem uma obrigação, através dessas instruções normativas de 2006 e de 2011, de conduzir testes de controle de qualidade para limites máximos de contaminantes e de outras características que são exclusivas do produto fertilizante. E a usina verde mantém um contrato com o IAC. E essa é a instituição que produz as análises mensais necessárias para a manutenção do registro. Caso alguém tenha interesse, eu tenho os telefones de vocês, é só me avisar, mas existem cópias físicas, tanto dos certificados de registro, quanto dessas análises que foram produzidas pelo IAC. Aqui elas são do mês de março, né? Foram as que eu obtive recentemente. Então, se alguém desejar, eu deixei 3 cópias. As análises da CETESB, elas são referentes ao estabelecimento e não ao produto. As análises da CETESB eu não tenho. Eu fiz um pedido da CETESB fazer análise na hora do PKPI, eles disseram que coletaram, mas até hoje está enrolando. Isso, a gente não está buscando estabelecer a questão do estabelecimento. Em teoria, eles possuem licenciamento ambiental que está válido e ele não está sob questionamento. Então, a não ser que você queira questionar, e aí já não é nossa missão, né, fazer esse questionamento aqui nesse momento. Dando sequência, o que é mais importante para nós é que a IN 61 ela não estabelece regras de aplicação. Ela apenas estabelece quais são as características do que pode ser chamado de fertilizante orgânico. Ela não diz onde se pode, onde não se pode usar, não dá nenhuma orientação nesse sentido. Então, isso é importante. Em segundo lugar, existe um outro produto que também está registrado, chamado condicionador de solo. Ele, fisicamente, não tem diferença nenhuma em relação ao método de produção, a forma como ele é gerado, ele é exatamente a mesma coisa do que o anterior. A única diferença é que ele não atinge certos parâmetros físico-químicos necessários para que ele seja chamado de fertilizante. Estranhamente, esse produto ele não é sujeito à mesma legislação do fertilizante. Ele é sujeito a uma outra instrução normativa, 35 de 2006, e esse produto, embora seja fisicamente o mesmo, ele não tem autorização para ser utilizado em lavouras. Diferente do que chamei fertilizante, obviamente, ele deve ser utilizado em lavouras. Condicionador de solo não pode. Conversando, então, não está presente aqui o representante do MAPA, mas essa era uma dúvida muito importante, nossa, do Conselho e de vocês também. Essa é uma legislação de 2006 e a percepção do Escritório Regional do Ministério é de que quando essa IN vier a ser atualizada, ela deverá compatibilizar as visões que existem distintas entre o condicionador de solo, que é uma legislação restritiva de 2006, e a legislação pertinente, ou a instrução normativa pertinente, ao fertilizante orgânico, que é de 2020. Embora aqui é matéria de opinião mesmo, então não posso... é apenas uma transmissão do que eu recebi como informação do MAPA.
Eu não tenho nenhuma opinião pessoal a respeito disso. Não é bem opinião, né? No caso Eu vou pedir que, quando a gente abrir a palavra para fazer perguntas, aí a gente pode liberar. São leis, não é opinião, né? Isso, são leis. São exatamente essas que eu estou colocando aqui. Partindo para a questão da resolução CONAMA 498 de 2020, ela é interessante porque nós temos lodo de esgoto na composição desse produto, desse fertilizante orgânico. Por isso é importante a gente saber que tipo de legislação se aplica também ao lodo de esgoto. E é exatamente a resolução do CONAMA 498 de 2020. Em particular, o professor Rafael ajudou o Ministério da Saúde a elaborar essa legislação, então, eventualmente, a gente pode ter esclarecimentos adicionais. Mas, de novo, essa resolução, ela se aplica a biossólidos aplicados em solos. Refere-se ao uso do lodo de esgoto em cultivos. Tá? No seu preâmbulo, ele menciona que é uma alternativa ambientalmente adequada para a utilização desse produto, lodo de esgoto. E no artigo 1º, no seu parágrafo 3º do artigo 1º, ele menciona que não se aplica a produtos derivados do lodo de esgoto que estejam registrados no Ministério da Agricultura. Ok? Então isso é importante, porque essa resolução, portanto, não se aplica aos produtos feitos e produzidos na usina verde de Campinas. Não se aplica. Apenas estou trazendo porque, caso alguém tenha dúvidas ou não seja advogado, né, como eu não sou, a gente possa se esclarecer a respeito disso. A resolução, ela traz um regramento dos processos de como é que você trata o lodo de esgoto e também fala da aplicação, não só da produção, mas da aplicação. Isso é uma diferença importante em relação a 31 que a gente viu no slide anterior. A usina verde não produz biossólido desse tipo. O processo da usina é de compostagem com a adição da maior parte da massa advinda de restos de poda e a menor parte, aproximadamente 30%, segundo as duas visitas que eu realizei à área, alguns de vocês conhecem a área, a usina verde, essa massa, esse produto, ele resulta então no fertilizante regrado pela IN 31 do Ministério da Agricultura. Okay? Bom, por último, só para dizer das motivações do Conselho de Segurança Alimentar, a regulamentação que rege o fertilizante orgânico não estabelece regras de aplicação. Enquanto que a legislação de biossólidos, sim, faz essa especificação de onde se pode utilizar. Essa é uma diferença importante, porque nós, como Conselho de Segurança Alimentar, reproduzindo preocupações de alguns de vocês e da sociedade em geral, é importante que nós determinemos que isso é seguro, que o material, ao ser utilizado em hortas, em cultivares, em qualquer tipo de produção agrícola, que de fato existe segurança para que isso seja feito, como já está acontecendo em nossa cidade, o produto já é distribuído e utilizado em algumas hortas da cidade. Portanto, é fundamental que o Conselho tome posição, baseado não em opiniões, mas sim em questões absolutamente técnicas, que as pessoas capacitadas que estão aqui nos ajudarão a definir. Ok? Tudo bem? Bem-vindos. Com isso, eu vou dizer para vocês a dinâmica que a gente vai utilizar aqui hoje. Tá? A dinâmica nós vamos pedir que cada uma das 3 pessoas que nós convidamos respondam especificamente a sua visão a respeito da questão principal. É segura a utilização do produto fertilizante orgânico produzido na usina verde de Campinas, na produção de hortaliças, tubérculos, produtos que normalmente são realizados em hortas. É seguro? Sim ou não? Por quê? Quais são os elementos que você, cada um dos nossos 3 convidados, traz para suportar ou dar sustentação à sua opinião a respeito de se é seguro ou não, ou se é seguro em que condições. Eventualmente, pode ser que se estabeleçam condições para que seja seguro ou não. Então, é isso que nós desejamos conhecer. Para essa primeira parte... Olá, tudo bem? Para essa primeira parte, cada um vai poder utilizar de até 20 minutos. Se usar menos, nós vamos, obviamente, aproveitar o tempo de outras formas muito produtivas, né? E, na sequência, após essas exposições iniciais, nós iremos pedir que cada um deles realize uma questão, uma pergunta para os seus colegas. Porque
não necessariamente eles concordam, nós não trouxemos pessoas que concordam, mas sim que entendem, e mesmo entre pessoas que entendem pode haver perguntas relevantes. Por isso, nós vamos dar um espaço para que o professor Rafael faça uma pergunta para um dos outros dois, o Ronaldo faça uma pergunta para um dos outros dois e a Luísa também faça uma pergunta, e eles possam, durante 10 minutos de interação, no máximo, resolver ou pelo menos estabelecer as diferenças de opinião que eles venham a ter. Que eu acho que isso é relevante para o nosso objetivo. Por fim, nós teremos entre 30 e 40 minutos até as 16h30 para ouvir as perguntas, né? Nós não estamos, de novo, né? Os especialistas estarão aqui. Os especialistas, nós na verdade estamos aqui na postura de aprendizado, eu espero que todos entendam isso. Estamos numa postura de aprendizado. Não estamos aqui para dizer, olha, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Nós estamos aqui numa postura de aprendizado. Eu espero que todos tenham a mesma atitude e contribuam para que a gente consiga atingir o objetivo ao que o Conselho se estabeleceu. Tudo bem? Então, com isto, vou também pedir que cada um que se manifeste coloque a sua... pelo menos os nossos palestrantes aqui, coloquem, né, para que possa ser capturado o áudio. E as pessoas que forem fazer perguntas, no momento das perguntas, para que a gente capture no vídeo, vou pedir que se direcionem para esse ponto aqui, né, porque aí o próprio microfone da câmera poderá capturar a voz de vocês sem problema. Tá bom? Mas aqui, também para clareza, nós queremos principalmente obter esse conhecimento e utilizá-lo no futuro. Tudo bem? Com isso, peço ao professor Rafael que, por favor, inicie o nosso primeiro momento aí, que é de exposições dos nossos 3 especialistas. Fique à vontade. Carregar. Pode ficar no bolso? Pode. Bom, muito boa tarde a todos e todas. Vou pegar um copinho d'água aqui de prevenção. Tá bom, obrigado. Então, novamente, muito boa tarde a todos e todas. Agradeço muito o convite, é uma oportunidade, é um prazer estar aqui, poder colaborar com essa discussão. Eu sempre me coloco muito à disposição desse tipo de iniciativa, né? O fim que se pretende a iniciativa, ou seja, contribuir com o conhecimento técnico que a gente adquiriu ao longo de anos e colocá-lo a serviço do interesse comunitário, né? São sempre oportunidades às quais eu procuro responder sim, né? E por uma coincidência pessoal, acaba que eu tenho familiares aqui em Campinas também, então aproveitei a oportunidade também para visitar meus familiares. Então é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado ao Roberto. Eu vou pedir licença a vocês, eu até alertei o Roberto sobre isso. Essa apresentação ela é um tanto quanto científica, né? E eu vou procurar aqui adequar a mensagem, né, na medida em que a gente vai percebendo que tipo de recepção, né, tem, ou seja, quão aprofundada deve ser a nossa abordagem aqui, ou talvez nem tanto, e vocês vão, por favor, me ajudando aqui a decidir isso, né? Pode passar, por favor? Então, eu acredito que o que esteja aqui subjacente à discussão seja o conceito de risco, né? Risco à saúde, né? Então é preciso primeiro que a gente coloque em pauta essas reflexões conceituais, né, sobre risco, né? E como isso se aplica na formulação de qualidade microbiológica e química de matrizes ambientais, né? Então, o que eu vou apresentar aqui pode ser aplicado à qualidade da água para consumo humano, à qualidade do ar, à qualidade de hortaliças produzidas com lodo de esgoto, enfim, a qualidade de matrizes ambientais e a exposição humana a contaminantes, tanto contaminantes microbiológicos quanto contaminantes químicos, né? Então, uma primeira abordagem possível para uma regulamentação de uma matriz ambiental seria aquela que está ali, entre aspas,
que pretensiosamente quer garantir o risco nulo, né? Risco nulo, conceitualmente, é uma falácia, né? Risco conceitualmente é um atributo estatístico, com uma determinada probabilidade de acontecer, né? E risco nulo não existe, né? No dia que a gente sai de casa, a gente está exposto a diversos riscos, o ar contaminado que a gente respira, ser atropelado, enfim, né? Risco nulo é um conceito falacioso do ponto de vista prático e mesmo científico conceitual, né? Muitas vezes a regulamentação é levada a esse tipo de abordagem, mesmo inadvertidamente, calcada no princípio da precaução. Então, isso é até um princípio jurídico, né? Quando a gente não conhece os riscos envolvidos em determinada atividade, a gente é levado para o princípio da precaução, ou seja, ser o mais rigoroso possível para se garantir aquilo que a gente não conhece. Ou seja, o princípio da precaução é um princípio jurídico até, né? E muitas vezes ele é incorporado em determinadas normas de qualidade ambiental exatamente por desconhecimento ou cautela, né? Uma outra abordagem possível para uma regulamentação de uma matriz ambiental seria a abordagem calcada em evidências epidemiológicas, né? Ou toxicológicas. Ou seja, se eu conheço qual é a incidência de doença ou de infecção ou de agravos à saúde decorrente da ingestão de uma hortaliça com determinada qualidade, de se utilizar um determinado recurso hídrico para balneabilidade com determinada qualidade, ou mesmo a água para consumo humano, enfim. Se eu conheço a qualidade da matriz ambiental e se eu conheço qual é a incidência de doenças correspondente àquela exposição, eu poderia estabelecer, né, um determinado nível de qualidade correspondente àquilo que a sociedade entenda como risco tolerável, e admitindo-se que risco nulo não existe. Essa seria a abordagem mais defensável, se não fosse a dificuldade de nós termos essas evidências epidemiológicas ou toxicológicas, né? Eu diria praticamente impossível de termos isso, né? Então, se há alguma discordância com relação à abordagem do risco nulo por ser excessivamente e não cientificamente defensável, excessivamente rigorosa, né? E não cientificamente defensável, e se a segunda abordagem é objetivamente difícil de se ter as informações disponíveis, a última, mas não a pior, né? A outra alternativa seria baseada no que nós vamos explorar aqui um pouco, que é a abordagem da avaliação quantitativa de risco, ou seja, a estimativa de risco decorrente da exposição humana a uma determinada matriz ambiental, ou seja, contaminantes químicos e microbiológicos. Pode passar, por favor? Nós primeiro temos que separar e distinguir riscos químicos e riscos microbiológicos, né? Riscos químicos, ou seja, aqueles decorrentes da presença de contaminantes químicos, nós estamos falando a riscos à saúde crônicos, ou seja, não são riscos que vão se manifestar a curto prazo, são riscos que vão se manifestar durante praticamente toda uma vida de exposição a baixas contaminações, né? A não ser por acidentes com cargas perigosas, né? Enfim, eventos não previstos, né? Normalmente a exposição ambiental a contaminantes químicos é a exposição a baixas doses, né? A não ser que seja, repito, por acidentes com cargas perigosas, exposição laboral, ou mesmo muito comum, infelizmente, né? No meio rural, manipulação inadequada de recipientes de agrotóxicos, muito comum, infelizmente, nesse país, tentativa de suicídio, né? Mas, que não seja por esses eventos extremos, a exposição ambiental é a baixas doses, né? Então, quais são os efeitos crônicos à saúde que se manifestam por exposição continuada ao longo de toda a vida a baixas doses ou baixas concentrações de contaminantes químicos, que é o que nós vamos encontrar em geral na água, no solo, no biossólido, etc., né? E os riscos microbiológicos, esses são manifestações agudas, imediatas, né? E às vezes, dependendo da condição de suscetibilidade do grupo de risco em questão, crianças, idosos, imunossuprimidos, imunodeprimidos, pode ser fatal, né? Uma diarreia pode não nos afetar, nós, indivíduos adultos, sãos, mas pode ser fatal para uma população subnutrida, crianças, idosos e outros grupos de risco. Pode passar, por favor.
Bom, em que se fundamenta essa metodologia da avaliação quantitativa de risco? Nós temos um modelo de exposição para chegar indo direto aqui no caso que nos interessa. Qual seria a exposição? A exposição, por exemplo, ao consumo de alface que foi produzida com biosólidos. Então, para isso eu teria que montar um modelo de exposição que eu tenha, a partir do nível de contaminantes que eu reconheça que exista no biosólidos, vou aplicar no solo, como eles vão se comportar no solo, como eles vão ser transmitidos ou transportados para o alimento e qual é o padrão de consumo de alimentos para eu poder estimar, estimativamente,